Bom dia, pessoal. Tudo certo? Hoje, dia 5 de setembro, temos uma quinta-feira de Júpiter, marcando aí um dia intenso e de alguns alertas que a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. Hoje, o Sol está começando a fazer uma oposição exata ali para Saturno, como vocês podem ver. Isso indica que a gente pode estar com uma sensação de limitação física, né? Um cansaço, uma fadiga, tá? Questões aí relacionadas ao nosso organismo, né? Sentir o metabolismo mais lento, né? Então, hoje, pessoal, evitar comer comidas muito pesadas, que exigem do corpo mais energia para fazer a digestão, pode poupar muita da energia para a gente se sentir mais disposto ao longo do dia. Esse aspecto de oposição entre Sol e Saturno começa hoje, mas essa força fica no céu até o final da semana, tá? E durante todo o fim de semana. Então, essa dica que eu estou dando hoje a respeito da alimentação, ela vale para os próximos dias também. Beleza? Saturno, ele pede para gente muito discernimento e sabedoria que tem a ver ali com a jornada do eremita também, para administrar o nosso conhecimento, a nossa energia e a nossa dedicação. A gente falou bastante sobre a energia virginiana nos últimos vídeos aqui do canal, e a gente falou o quanto essa energia preza pelo servir, né? O quanto essa energia dispõe dos seus esforços para tornar a situação mais dinâmica, para trazer eficiência para as atitudes, para as ações, para as falas e para os próprios conhecimentos, né? Virgem se preocupa em dar um sentido prático para os pensamentos de Gêmeos, né? Virgem se preocupa em dar uma função para todas as sinapses do nosso cérebro representadas em Gêmeos. Então, Virgem não perde tempo. E tocando nesse assunto tempo, a gente também está falando de Saturno, né? Então, essa oposição, ela pede para a gente ter equilíbrio na nossa energia, para que a gente consiga, através do refletir, ponderar, entender que tipo de coisa que vai ser mais econômica no sentido da nossa energia vital. Uma, porque a tendência do nosso organismo com essa configuração astrológica é dar uma desacelerada. Duas, a gente está com diversos posicionamentos em Libra que estão puxando também as nossas intuições, inspirações e sentimentos também para uma necessidade de plenitude. E não é possível a gente ter plenitude quando a gente está passando por uma estrada esburacada, né, onde tem altos e baixos e fica aquela trepidação, né? Então, para a gente ter essa sensação retilínea, a gente precisa traçar um plano. E é interessante observar que tanto Saturno quanto Virgem são energias, forças arquetípicas relacionadas
com o planejamento e a ordenação das coisas. O dia de hoje exige da gente maturidade no cuidado com o nosso corpo, no cuidado com a nossa mente e no cuidado com as nossas emoções. A gente falou bastante também sobre o signo de Libra, e antes de gravar o Céu do Dia, eu estava lendo um livro de astrologia que trata dos signos de maneira muito poética. Esse aqui se chama Cáusmica, tá? Mistura de caos com cósmica. E para cada signo do zodíaco existe uma poesia, um conto, um texto poético que a autora Isabel Miller compôs, né? E tem um momento que ela trata a indecisão de Libra como se fosse uma decisão interna. Entende? Tipo uma indecisão. Por quê? Quando a gente é colocado numa escolha, numa situação em que a gente precisa decidir um caminho ou um, um sentimento que a gente vai dar prioridade, ou um relacionamento que a gente vai ou não aceitar, ou qualquer outra coisa que exija uma decisão, quando a gente para ouvir o que o nosso coração pede, a gente demora um tempinho a mais para decidir, né? Porque a gente está se preocupando em se consultar internamente para ver se aquilo ressoa com seu íntimo, né? A questão é, muitas vezes, isso é enxergado por quem está no lado de fora como uma indecisão, uma lerdeza, uma dificuldade de decidir, quando, na verdade, se há dificuldade, há porque há uma preocupação com aquilo que vai ser mais alinhado com o que se sente. A grande questão da energia de Libra é tornar essa indecisão interna e não tão externa. Porque a partir do momento em que a dificuldade, a dúvida entre uma coisa e outra se dá, porque a gente está ouvindo as opiniões, as percepções, as análises, né, as ciências dos outros, essa indecisão não é mais interna. Ela existe porque existe influência alheias à nossa intimidade, ao nosso sentimento individual. Agora, quando essa indecisão é ocasionada porque há uma preocupação com a própria saúde emocional, como é requisitado por essa oposição Sol e Saturno, aí eu torno esse tempo de resposta em algo eficiente, em algo eficaz. Eu dou um sentido direto, tangível, justificável para aquele tempo de resposta maior que eu levei para decidir. Decidir rápido não é sinônimo de ter certeza. Pode ser sinônimo de pressa, pode ser sinônimo de medo, pode ser sinônimo de pressão interna ou externa para que se decida rápido. Mas não necessariamente eu vou ter certeza, eu posso errar. Então, como é que a gente utiliza essa energia de Libra sem se perder nas dúvidas?
consultando o oráculo que é o seu próprio coração. Ele vai te dar o sentimento de estar alinhado ou alinhada com aquilo que a sua inspiração está pedindo, o nó do norte alinhares. Se você sentir que um determinado caminho não está conversando com a sua inspiração, a resposta é não para esse caminho. Se você sentir que esse caminho está alinhado com a sua inspiração, a resposta é sim. Só que para isso você precisa se consultar, se sentir. Isso leva um tempo. E aí que a energia do Sol em Virgem, com um monte de coisa em Libra, pode se bater, né? Porque existe uma busca, uma essência que está gritando por algo que seja certo, concreto, tangível, prático, enxuto. E uma outra força está pedindo para a gente pensar duas vezes. Agora, é possível tomar essa decisão enxuta sem pensar? O que se deve considerar? O sentimento. É isso que Vênus, que Lua, que Lilith, que Juno estão pedindo para a gente. Que a gente consulte os nossos sentimentos, porque isso é o nosso sagrado feminino. Beleza, gente? A gente deve lembrar que hoje o Sol está fazendo uma quadratura para Júpiter também, e que isso traz um pouco de azar para quem joga, para quem aposta e etc. Então, cuidado, esse fim de semana, principalmente, e o começo da semana que vem, quem gosta de apostar, loteria, jogos e tudo mais, vai com calma, tá? Porque a tendência é ter prejuízo. Sol oposição Saturno. Então, jogar com responsabilidade. E a quadratura a Júpiter, que é o planeta da sorte. Então, a sorte está sendo tensionada pela luz da consciência virginiana, que requer ponderância, minimalismo. Então, a gente está falando de um período que é péssimo para apostas, tá? Evitem. Dada essa ressalva, essa quadratura entre Júpiter e Sol, para além da questão do jogo e tudo mais, ela fala também de fluxos diferentes que venham a nos trazer curiosidade. O que isso quer dizer? Muito mais ligado aos nossos pensamentos e aspirações e inspirações de cunho intelectual, tá? Então, hoje pode ter que bata vontade de ler um livro, depois sai, quer ler outro, e aí, quando você vê, tá 300 livros em cima da mesa, ou vou começar a assistir uma aula, no meio da aula, a informação que estava ali sendo passada me lembrou de uma outra palestra, aí vai lá e vai ver a palestra. Então, a gente pode ficar um pouco confuso nesse furacão, nesse turbilhão de ar de informações, se a gente não tiver um foco. E a oposição Saturno-Sol convida a gente para aprender a ter esse equilíbrio no meio desse turbilhão. Tá? Então, está assistindo uma palestra, lembrou de uma informação de uma outra aula? Anota, depois assistir a aula tal. Quando terminar de fazer o que você começou a fazer, aí vai para o próximo, tá bom? Para a gente também não alimentar determinadas indecisões, né? Para a gente poder criar um ambiente interno, um ambiente íntimo favorável para a gente conseguir ter certezas, tá? Outro ponto, trígono entre Mercúrio e Quíron. A gente falou desse aspecto um pouco antes,
e como esse aspecto ele é revelador e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque o Mercúrio traz para a luz da consciência, para a luz da razão, questões quironianas que podem sugerir traumas, feridas e incômodos. Então, é o momento que a gente passa a entender a raiz do problema, né? A raiz, da onde que veio esse bicho de 7 cabeças, que sempre que eu vou fazer coisa X, eu tenho uma sensação estranha que eu não sei de onde vem, que sempre que eu vejo o familiar YZ, eu tenho uma sensação estranha, que eu tenho um sentimento, que eu não sei por que eu sinto isso por aquela pessoa, a pessoa nunca me fez nada, ou um sentimento muito bom que você tenha por alguém, não sei de onde vem esse sentimento. Todas essas coisas mal explicadas, kármicas, ancestrais, mal resolvidas, que causam reações sensíveis, literais, no nosso corpo e nas nossas emoções, vão passar por um momento de explicação. Então, a gente vai entender de onde vêm determinadas pindaíbas. A gente vai entender a origem de determinadas questões que nos incomodam. Porque até quando é um sentimento muito bom que se tem por alguém, mas você não entende de onde isso vem, isso causa um certo incômodo. Porque a nossa mente racional, ela quer saber as coisas, né? A gente quer entender as coisas, a gente quer uma explicação. A criança, quando ela é mais jovem, né? Ai, por que o céu é azul? Por que tem a chuva? Por que a árvore é verde? Por que o carro anda? Por que... Né? Por quê? Porque a gente quer saber os porquês. Isso é um instinto humano, um instinto positivo, né? A gente entende. Então, esse Quiron em trígono a Mercúrio, ele explica? Explica. Só que aí senta que lá vem história e prepara o copo de água e o papel higiênico aí, porque o baque emocional pode ser muito forte, tá bom? Então, a gente vai ter acesso a determinadas informações valiosas para a nossa evolução e para a nossa compreensão de local de vida, né? Porque quando começa a ficar muitas coisas que a gente não entende, sensações e sentimentos estranhos, a gente acaba se questionando, nossa, mas a gente cai numa crise existencial, né? Então, o Mercúrio está aí para tirar a gente dessa crise existencial toda, mas, em contrapartida, saber as origens de conflitos e tudo mais pode ser um pouco ali difícil, né? Informações fortes e tudo mais. Vejam só, quem gosta de estudar espiritualismo, espiritualidade e tudo mais, muitas das pessoas com as quais a gente tem sentimentos fortes nessa vida, sentimentos fortes, para bom ou para ruim, para bom ou para ruim, né? Foram pessoas que a gente teve ou grandes casos de amor, de afeto, de amizade, etc. Ou pessoas que a gente brigou, né? Em alguns casos, um matou o outro, que não matou não sei quem. E aí, nessa encarnação, vem gente da mesma família para se resolver, tá? Então, de repente, você descobre aí que na outra encarnação, alguém da sua família foi uma pessoa aí que fez algo contra você, ou você fez algo contra essa pessoa. Então, assim, não é fácil você ficar sabendo disso, mas, pelo menos, você agora sabe qual é a origem daquela sensação estranha que você não entendia. Agora, você pode, com essa consciência, resolver, sem cometer o mesmo erro, né, família? Né? A gente está tendo uma oportunidade aqui de acessar informação, conhecimento é poder, e grandes poderes geram grandes responsabilidades, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria ali, Sol, Saturno, consciência e sabedoria, esclarecimento e maturidade, para lidar com essas informações que vão aparecer para a gente, beleza? É isso, pessoal, que a gente tem para falar hoje sobre o céu do dia. Espero aí que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, deixa nos comentários, compartilha, dê o seu like. Para consultas particulares, tá aí o meu número do WhatsApp na tela.
É só chamar. E também tem o Instagram, onde eu compartilho alguma coisinha do meu dia a dia, nos stories, etc. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau.